eu acho interessante a nossa capacidade, a gente tem, né, tanto Passo Fundo quanto São José dos Pinhais, de fazer máquinas bem simples, máquinas bem complexas também, né? Com toda a inovação possível, então a gente vende aquilo que é o feijão com arroz mesmo, né? Que ali é mecânico e que funciona, né? Sem precisar de eletrônica nenhuma, que funciona, né? Nas concepções mecânicas aí, e vendemos aí, por exemplo, uma Elite lá. Uma Elite, vendemos aqui uma Cura HD, uma Stronger HD, com uma eletrônica embarcada absurda, assim, né? Que tá no nível de ponta de tecnologia que existe hoje, né? Desenvolvimentos em cima de inteligência artificial, né, desenvolvimento em cima de redução de custo operacional, né, redução de uso de produtos, como a pulverização seletiva também, né, que a gente usa. E estamos desenvolvendo aqui também, né. Tem muito de robótica para produto lá que está sendo utilizado, ou seja, a gente vai ter, né, já temos 2 produtos lá fora lá que já são autônomos, né, trabalham por si mesmo lá. Primeira máquina nossa, né, que nós tínhamos parrudão, né, o tempo de Montana, que foi herdou, né, a parruda, e aí o modo, a mudança de Stronger para parruda foi a virada de chave, né, saiu de mecânica lá para máquina com transmissão eletrônica, né, essa foi uma grande virada de chave, que é o que pegou, assim, uma grande evolução, onde todo mundo saiu de máquina que tinham transmissão via cabo, partiu para gerenciamento eletrônico, né? Gerenciamento de motor, gerenciamento de transmissão, diagnose, uma série de coisas. Acho que para ir de fábrica, uma das coisas que é importante a gente falar é a vinda do primeiro robô, sistema de pintura, vinda do primeiro, do segundo, do terceiro robô. Isso. Máquina de corte a laser que substituiu, que é máquina de alta tecnologia, com magazine de pintura, que é a nível, e todos os equipamentos a nível global, né, que é tudo tecnologia, ou por exemplo, os equipamentos de fábrica, ou alemão, suíço, italiano. É basicamente isso. Toda a tecnologia que envolve segue padrões mundiais, né, então, que é a nossa receita aqui que a gente faz. Então, eu queria começar falando um pouquinho da inovação Mão na Massa, sobre o nosso produto que a gente desenvolveu inicialmente. Foi lá em 2018, mais ou menos, que a gente desenvolveu. A partir de uma base já que a gente tinha feito inovação em cima de Stronger, né? A gente criou a Stronger lá em 2012 ou 2013, mais ou menos. A partir da parruda, né? A parruda era nossa máquina principal, a gente já tinha desenvolvido lá em 2000, mais ou menos. E ela era bem rudimentar, né? Tinha uma eletrônica rudimentar, né? Tinha uma elétrica rudimentar, né? E é uma máquina disruptiva, né? Que lá quando ela foi lançada, lá para os anos 2000, foi uma máquina que pegou uma fatia do mercado que era composto por máquinas bem inferiores. Exatamente, né? Era nós que tínhamos a primeira máquina autopropelida hidrostática do mercado. Brasileira, né? Brasileira, desenvolvimento brasileiro. E daí, claro, né? Teve um grande sucesso, né, com essa máquina. Mas chegou um momento que a legislação mudou. A gente teve que fazer um motor eletrônico, injeção eletrônica, para evoluir na questão de emissões e tudo mais. E com isso teve que evoluir o produto como um todo, né? Então acho que essa aí foi uma inovação muito interessante que a gente fez na época lá. Transformou todo o sistema que era um black box, digamos assim, né? Elétrico, né? Com pouca programação e tudo mais. Fizemos um sistema com rede CAN, né, o que tinha de mais moderno na época em relação à eletrônica veicular que se usava na rodoviária e tudo mais. E isso aí evoluiu depois para um momento onde a gente, né, como Kuhn já a partir de 2014 dali para frente, né, onde era Montana antes virou Kuhn, a gente também uniu as forças daí dos dois lados, né, com a Cura ST. Né, na época de Montana a gente tinha o DF5000, que era uma máquina, né, também rudimentar, né, com eletrônica, pouca eletrônica e tudo mais. E a gente migrou para o Acura ST. O Acura ST daí teve um desafio enorme, porque a gente tinha o veículo aqui e a gente tinha o distribuidor fertilizante lá em Passo Fundo, né? Que vocês fabricavam lá. E como integrar isso aí, juntando inclusive toda a parte de tecnologia, que tinha tecnologia de ponta, né? Lá na Rausch, na Alemanha, né? Então foi um projeto muito interessante. Parte de PCP, planejamento, engenharia, parte do pessoal da produção também, né? Como integrar toda essa turma aí para lá no final ter um resultado só, né? Foi bem impactante isso. Para nós da unidade de Passo Fundo também, porque nós estava se conhecendo ainda. Então, exatamente. E isso acho que foi
foi bem bacana e produtivo para as duas unidades, né? Porque teve mais esse contato, essa troca de informação que até então não tinha, né? Então era bem distante esse contato aí. E uma forma que a Kuhn cresce também, né? No Brasil hoje. Vinha com uma unidade em Passo Fundo, onde fabricava plantio, né? Tinha alguma coisa de pulverizador de arrasto, né? E daí adquire uma planta aqui na unidade de São José dos Pinhais, onde a gente expande, né, nossos produtos, e aí a gente entra na linha do autopropelido, que de certa forma eu vejo isso como algo importante, porque é como se a gente tivesse um parceiro, digamos nós, Passo Fundo, já um parceiro preparado, né, para dar um suporte para vocês e também receber muita tecnologia nos nossos produtos lá em Passo Fundo, né? Então acho que foi uma troca bem legal, toda essa história da Kuhn, né, que veio lá de 2005 em Passo Fundo, 2013 aqui em São José dos Pinhais e, né, a gente vai continuando aí nessa pegada. Exatamente. Que a gente, quando lembra de Acura ST, DF, na época do DF a gente era um integrador, né? A gente tinha um veículo e comprava um implemento de um terceiro, né? E fazia a integração desse equipamento. Com a oportunidade, né? Com a vinda da Kuhn, acho que teve a oportunidade de usar as tecnologias que tem dentro do grupo, né? Acaba ficando dentro, né? O resultado geral, né? Acaba virando um resultado único. Você pegar a tecnologia que tem da Alemanha de distribuição e você conseguir fabricar numa outra planta e conseguir trazer, fazer a integração sem ter que comprar, né? Sem ter que comprar de um terceiro, né? Que a tecnologia não é nossa, né? A tecnologia não é das melhores e ainda não é um produto nosso. Foi um salto assim de qualidade e o que também abriu o mercado e pegou bem numa fase de mudança, né? Que acho que mudança de estratégia de plantação, que antes era a adubação no solo e passou-se para adubação a lanço, né? Exato. Ganhou mais capacidade de plantadeira, porque se você colocar mais linha, tem menos cavalo, acho que por linha, porque você não precisa puxar e pôr adubo, né? Não sou um especialista de plantadeira, mas eu acredito que também tenha uma revolução grande, uma vez que você tira o adubo dessas plantadeiras, semeadeiras e joga a lanço, você consegue ter uma oportunidade bem grande de evolução também que teve nos produtos, né? Por conta disso, né? Acho que veio junto, né? Porque oferecer um produto que não joga adubo e não ter com o complemento para que você fale, mas eu consigo vender um produto e levar um produto que joga o adubo e você consegue ter uma plantadeira que é mais versátil ainda, né? Acho que também tem uma disrupção bem bacana aí, que a gente talvez, às vezes, não lembra até, né? Por não estar... Eu tenho uma lembrança bem interessante do Acura ST, quando a gente fez o projeto, né? Foi em 2018. Claro, já integrando toda essa parte eletrônica, né? O Isobus, né? Que era uma coisa que quase não se falava no Brasil, a gente já estava implementando, né, a tecnologia Isobus nas nossas máquinas aqui, autopropelidas. A gente estava com as primeiras máquinas sendo fabricadas e eu estava lá dando apoio pro pessoal, né, no protótipo, na linha e tudo mais ali, e era mais ou menos outubro de 2018, outubro de 2018, mais ou menos. E eu tava embaixo da máquina junto com o montador lá do protótipo lá, daqui a pouco toca o meu celular. Minha esposa assim, tô aqui na maternidade, a criança vai nascer. Vem aqui, a gente vai... Vem aqui que tá aí. Então o Acura ST tem uma coisa muito forte comigo, assim, porque eu tava embaixo da máquina, minha esposa lá na maternidade já, pra minha primeira filha nascer. Então foi bem marcante isso. 2 momentos bem fortes. Foram marcantes, bem forte. A gente colocar essa máquina, né, realmente no mercado mesmo, né? Eu ali, mão na massa, né? Inovação, mão na massa, fazendo isso aqui, né? E esse momento todo aí com o nascimento da minha filha. Foi bem interessante, né? E claro, obviamente, daí em diante, né, a gente evoluiu na parte de tecnologia enormemente, né? Então, toda a parte da Stronger HD também, né? Depois foi na mesma época, né? A gente fez também, desenvolvendo uma arquitetura bem versátil, eletrônica, né? Teve a Acura logo na sequência, né? Também foi um projeto que eu tenho bastante orgulho de dizer, o Acura HD também foi em parceria, né? As duas unidades, né? Passo Fundo e São José dos Pinhais, trabalhando em conjunto no desenvolvimento, né? Na fabricação e tudo mais, para a gente poder fazer uma máquina que hoje é referência no mercado, né? Então, e é o que tem de melhor em tecnologia hoje, né? No mercado, referente à adubação, né? Autopropelida. Então, isso foi bem legal, esses momentos assim, né? Quando a gente lembra da
da transformação das máquinas, né, de eletrônica, de máquinas mecânicas para eletrônica. Não tinha uma eletrônica embarcada, até de certa forma, mas não uma eletrônica para gerenciamento, né, do veículo. E essa evolução deu uma mexida também no mercado, porque até os dias de hoje não tem dúvida que é uma máquina que tem melhor capacidade de consumo, de rampa, é uma máquina que faz o gerenciamento do trabalho da pessoa que está lá, do operador. Tirou um pouco da responsabilidade da pessoa de conduzir bem. Então, uma máquina que se acelera, se freia, acha melhor ponto de equilíbrio, de condição, de torque, de rotação, de motor, que não existia, um negócio que até não se imaginava muito, né? Então, quando teve o lançamento da Stronger HD, isso foi a primeira, né, que recebeu isso, e acabou migrando pro Acura HD também, pô, fechou o pacote completo, né? Dando sequência pro Fighter também, que já veio nessa mesma base, né? Como teve um aprendizado grande de base de rede CAN e transmissão eletrônica, com um supervisório, né, das marcas, da Bosch, de outros fabricantes também, conseguiu-se fazer essa conversa. Quando a gente estava em teste de protótipo dessa máquina, era coisa incrível. Quando você olhava o que te dizia em consumo real da máquina, e quando a gente pegou e foi fazendo a prática, né, no galãozinho, né, realmente marcando, né, quantos litros consumia em uma hora, realmente trabalhado no piloto automático, a mesma condição, olhando você fala, poxa, é incrível. E até os dias de hoje, né, você olha, é a máquina referência, né, de consumo de combustível, e realmente ser uma máquina que realmente dá um resultado muito grande, né. E daí, pegando esse ponto de eficiência, né, a máquina, para ser eficiente, ela tem que ser fabricada de uma forma eficiente também, né? Como é que vocês imaginam ali, o que tiveram de evolução lá na parte de fabricação do lado de vocês ali? O que teve de evolução nesse tempo todo aí, em fabricação? Se tu pensar do tempo que, vamos falar lá da antiga Metasa, né? Então lá quando começou em 97, daí entrou a Kuhn lá em 2005, que fez a aquisição da Metasa, né? Tu fazia máquinas bem pequenas, então era 2, 3 tipos de máquinas. Para ter uma ideia, as linhas de montagem a gente só tinha uma ponte rolante. Nossa. Duas pontes rolantes. Uma na baixada da máquina e a outra que corria toda a extensão da linha de montagem. Então, para aquelas pontas ali, tu tinha que fazer a máquina inteira usando só aquela ponta. Então, imagine, sei lá, vamos falar em 40, 50 pessoas dentro da linha de montagem lá, e daí o pessoal disputando aquela ponta, um para botar a transmissão, outro para largar a caixa de cimento, outro queria largar a linha, outro queria já montar o chassi, botar rodado, entendeu? E hoje tu vai para uma linha de montagem onde é totalmente coberta de KBK, né? Então tu tá falando em cada posto, no mínimo tem 2 KBK por posto, onde só tinha uma ponte para fazer tudo, né? E daí, junto a isso, conforme foi aumentando os tamanhos de máquina e também foi aumentando a complexidade, e até mesmo voltando na questão como começou a se parar de colocar o adubo direto na plantadeira e sim a lance, tu também começou a aumentar o tamanho de máquina em função porque tu tinha mais capacidade disponível com a mesma cavalaria de trator, né? E com isso teve que mudar os processos, né? Daí já a linha de montagem era estreita, a pintura já não passava, não atendia mais a necessidade do tamanho dos material que tinha que passar. Daí tu já vai para uma laser já que não atendia então a capacidade que precisava. Bem no início, o setor de estamparia era muito grande, então era basicamente era uma laser e várias máquinas de estampagem, e com o tempo isso começou a migrar, né? Então começou a se colocar mais lasers e diminuir a parte de máquinas de estampagem, né? Prensas. Hoje as prensas excêntricas não existem mais, né? Então, daquela época que ficou dentro da unidade foi uma prensa hidráulica. Então ainda tem uma prensa hidráulica grande lá. Foi adequada tudo também por causa da questão de norma. Mas o quanto mudou no passar de todos esses anos, né? Então hoje tu tem um sistema de pintura que antigamente tu fala, hoje assim o cara fica pensando, pô, mas faziam isso mesmo?
Imagine uma pessoa botar um chassi dentro de uma estufa, tá? Manualmente, entendeu? Com uma temperatura ali de 100 e poucos graus, e depois a pessoa entrar lá dentro de novo daquela estufa para tirar o chassi quente lá de dentro, entendeu? Para ir para uma linha de montagem. Então, cara, tu olha isso hoje, tu diz, cara, mas fazia isso mesmo? Fazia. Isso foi feito muitas vezes, entendeu? Então, hoje é tudo automatizado essa parte, então fica o tempo necessário lá para dar a cura. A parte de jato também, antigamente era, bem no início, no tempo da metade, era um jato de areia, cara. Não era nem jato de granalha. Depois que você evoluiu para um jato de granalha, onde também precisava de pessoas dentro para poder fazer todo o jateamento das peças. Hoje já não, é todo automatizado. Parte da fundição também, se tu for parte de fundição, hoje tu trabalha com um robô de rebarbação dentro de uma fundição, né? Antigamente o pessoal fazia o vazamento e pegava os cadinhos que chama lá, cada um de um lado, então o cara tinha que botar muita fé no companheiro, né? Porque largava o material líquido ali e saía correndo numa cancha para ir lá virar num bolo para fundir a peça, né? Então, tu olha para trás o que aconteceu e o quanto evoluiu hoje para nós chegar no nível que nós estamos, é impressionante. E vocês, né, o Script e o Silvano, que estão mais na fábrica, o Leonardo também um pouco mais, eu é menos fábrica, né? Mas eu diria assim que, para mim, uma das inovações mais surpreendentes que eu vi dentro da fábrica, que de certa forma, quando estava pronto, tá, todo o equipamento de pintura ali, para mim que não estou ali no dia a dia, né, trabalhando, achei aquilo o máximo, entendeu? A automatização do processo, né, tudo trabalhando sozinho, as peças pequenas, peças maiores também rodando, pintando, né? E o pessoal fez toda uma explicação ali para mim entender todo aquele processo, né? Então, da pintura pó, né, que foi a primeira que foi feita ali, depois veio a parte da pintura líquida, né, em Passo Fundo. Então também para mim foi algo assim, aqueles, como é que se chama lá, as estufas gigantes, né? Que começa a pintar peças maiores, então. E é impressionante, né? O tamanho da... É uma coisa que para mim, assim, nossa, gente, cara, investimentos altos, né? Então, eu acho que quando a empresa começa com tecnologia, né? Ter tecnologia, ela precisa de equipamento para trabalhar, né? O próprio Leonardo, ele acompanha bastante a questão de inovação pelos produtos, né? Falando um pouquinho de produto também, e é importante, né, lembrar que a empresa ela é inovadora já desde 2010. A gente envia para o MCTI, né, todos os nossos projetos inovadores. E o fato do MCTI dar para a empresa a chancela ali de inovador, então isso realmente, nós somos inovadores e somos, digamos assim, chancelados, certificados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então nossas máquinas estão aí hoje no mercado trabalhando. Então eu acho que para mim, né, eu acho que para a Kuhn, acredito que sim, o maior investimento mesmo eu acho que está na pintura, né? E aqui em São José recentemente, né? Eu acho que talvez vocês podem até falar melhor, porque agora também acabamos de implantar exatamente esse. O novo equipamento de pintura aqui também, né? Sim. E um ponto eu acho que a Kuhn preza muito, né? A palavra safety first. Então, questão de segurança, né? Então, um ponto que sempre é batido em cima, e o quanto isso é importante. Se tu pegar, vocês sabem como era a fábrica antigamente, né? O cara usar um óculos, usar um casquete que fosse um protetor auricular, a própria botina, era difícil, né? E hoje tu olha assim para o quadro e o pessoal que trabalha direto na produção, cara, é impressionante. Às vezes tu entrar dentro da fábrica, por mais que tá só em deslocamento de entrar, chegar na tua sala, pelo menos uns 2 incidentes o pessoal abre, se tu tiver sem a botina. Então isso é bem bacana, essa virada de chave que teve na segurança. É interessante como é muito parecida, né, a história de ambas as unidades, né, tanto São José dos Pinhais como Passo Fundo, né, em tempos diferentes, né, diferença de 10 anos, né, entre uma e outra, assim, mas a chegada da Kuhn acho que foi um ponto decisivo, assim, para concretizar, né, todos
os projetos e talentos e desejos, né, das pessoas que ali trabalhavam, né? Olhando, fazendo uma retrospectiva, né? Até em questão de informação, né? Não está ligado tanto com a fábrica de produção, essas coisas, mas de engenharia, né? O Léo era um cara que brigava para fazer o PDM, né? Pegava o SolidWorks e PDM e gestão de informação, chato pra caramba, né? Tá, tem que ser regrado certinho. Quando veio a Kuhn, né? Foi um mudar de águas, assim, você ter isso aí pronto já, né? Para você fazer a gestão, de administrar, tanto com a S400 para a parte produtiva, para a parte financeira, enfim, para todos os campos, mas para a engenharia, né? Para você fazer uma gestão eficiente da informação, você ter máquinas, né, que usam um programa, um software diferente, né? No caso do Creo, né? Para que você consiga ter simulações, montagens maiores. Antigamente você trabalhava, você rezava lá para que não caísse, não perdesse ou travasse, o computador perdesse toda a simulação, uma montagem, uma simulação que você estava fazendo de uma montagem, alguma coisa. Então a gente passou por vários assim causos desses, né? E olhando para dentro da fábrica também, uma das coisas que veio mudar, né? Com isso foi uma mudança assim da água para o vinho, é a questão, a época de lá atrás, tanto de Montana quanto de Metasa, não deveria ser um pouco muito diferente, porque as histórias se convergem, né? De você querer fazer tudo muito interno, né? Ah, é uma pintura, eu construo interno. Ah, é um box, o cara tem que ia tentar soluções assim, inventar a roda basicamente. E hoje você vê assim, a robotização da fábrica, você vê cabine de pintura, né, suíça, jato alemão, jato italiano, jateamento, sistema de jateamento de granalha, robô, que é padrão Close, né, que é também alemão, as laser, Trumpf, saindo de tecnologia de CO2, né, para nitrogênio, sendo todas fiber, né, você tem a capacidade de produção que substitui 2 para 1, né, as lasers que tem, sistema de magazine de alimentação. Antes era o cara alimentando lá com empilhadeira, tentando fazer... Eu lembro na época que a gente tinha só a guilhotina e... Isso, a gente... Não tinha nem plasma, não tinha nada. Não. Daí quando chegou a laser, tiveram que fazer todo o trabalho para mudar todos os desenhos para laser. E... Foi uma virada de chave, né? Porque estava muito na mão das pessoas e isso acabou se profissionalizando de certa forma, né? De você ter um desenho com tolerâncias melhores, você ter informação, para que senão você tem uma máquina de tecnologia onde ela executa friamente aquilo que está lá no seu projeto, né? Então tinha muita adaptação para as máquinas manuais. Isso foi uma virada de chave que veio acontecendo desde o projeto de desenhos normais até roteamento, né? Que hoje é possível fazer roteamento elétrico, hidráulico, sim, que realmente era impossível de se fazer isso. Então, hoje na parte lá, vamos dizer, em parte de laser, né? Tem a parte de magazine e tudo, a máquina se alimenta sozinha, converte o sistema, prioriza, dá abaixo automaticamente em todas as ordens, pega a parte de linha de montagem, a pessoa consegue abrir um 3D dentro da linha, entendeu? Olhar a mesma coisa que o engenheiro consegue estar olhando lá dentro, lá na hora de projetar, o pessoal dentro da linha de montagem consegue enxergar e ver toda a montagem ali, sendo que de primeiro que era um catálogo, virava as páginas e pegava um código lá, achei o código, ia lá, estava errado, alguém tinha esquecido de atualizar a pensar agora. Justamente com essa questão dos dados, né, que trouxe a Kuhn para isso, né, trouxe muita integração de dados de engenharia com produção, com manufatura, com a parte de fiscal até, no caso, né, todo mundo tem acesso a conseguir enxergar um 3D e tudo mais, facilita muito, é uma inovação muito boa. Pegando um pouco que o Scrip comentou, né, né, como o Silvano também falou, né, a gente aprendeu a fazer as coisas na raça ali mesmo, né, aprendeu a fazer, né, sem muito mão na massa, sem muito recurso, né, e isso acho que foi um diferencial pra gente poder agora, com mais tecnologia e mais recursos, saber aproveitar melhor isso aí, né? Fica mais fácil, Fica mais fácil, você sabe o conceito, você sabe exatamente para que servem as coisas ali, como são feitas, né? E por outro lado, vem a questão da disciplina, né? Porque às vezes você faz as coisas um pouco na raça, mas a disciplina é diferente, né? Então, hoje, quando você tem processos bem definidos, tem amarrado via um sistema bom para você trabalhar, isso te obriga você a ter uma disciplina maior para que as coisas se repitam, né?
repetibilidade é bom para você gera mais qualidade de trabalho, de serviço, de ambiente. Uma coisa que eu lembrei agora que você comentando de qualidade, né, disciplina e repetibilidade, quando a gente introduziu a Fighter, dentro do projeto do Fighter tinha também, obviamente, né, a eletrônica foi uma das coisas principais lá que a gente fez a evolução dos produtos, né, onde a gente realmente trouxe bastante inovação ali. A gente precisava de alguma forma de testar aquela máquina sem trazer riscos para os operadores, safety first, né, e a gente desenvolveu uma cabine de teste para isso, onde nós mesmos programamos a cabine de teste, fizemos o software para que o software puxasse as informações da máquina e avaliasse, né, se aquela máquina estava de acordo ou não estava de acordo, se tinha vazamentos, tal, com algum parâmetro errado, se não estava, e aquilo registra, né, a gente tem usado até hoje, né, registra aquilo dentro da certidão de nascimento da máquina. Gera o histórico. Isso foi uma evolução muito grande. É a virada de chave com a eletrônica nova, né? Uma vez que você consegue, entre aspas, escanear isso aí, você gerar um arquivo eletrônico, né, e ter um passo a passo de teste, você não tem como burlar. Ou fez ou não fez, né? Senão não passa o passo seguinte se não tiver bom. E, mais uma vez, pela inovação tecnológica das máquinas. Nós mesmos, né, sabendo, né, de desenvolver isso, né, sabendo desenvolver a máquina, né, sabendo os parâmetros que precisam ser controlados, né, e que a gente precisava proteger nossos operadores também, né, da questão de movimentar a máquina e tudo mais. Então, isso foi uma inovação bem interessante nos últimos anos que a gente fez aí, né? Eu acho que no início ali também, né, logo que a Kuhn comprou aqui em São José, eu acho que no início era a engenharia daqui, a engenharia de lá, a produção daqui, a produção de lá. Você trabalhava meio isolado, né? Uhum. Mas com o tempo, né, os produtos começaram a se convergir, né? Os processos começaram a se convergir também, conversar um com os outros, né? Então eu acho que esse ganho que a Kuhn teve, né, de ter essa sinergia, né, de engenheiros em Passo Fundo, engenheiros em São José, né, pessoas que nem o Script, o Script conhece toda a fábrica ali, né, de São José, eu acho que, e o Silvano, que conhece toda a fábrica de Passo Fundo, eu acho que são... O Script passou por 3 empresas, aqui dentro, na mesma Bertu, Montana e Kuhn, né? Podemos dizer que o Script aqui em São José e o Silvano lá em Passo Fundo é a visão da fábrica, digamos assim. Não tem o que vocês não saibam, né? Pois acho que isso que é uma parte bem interessante também, né? Para se integrar também, né? Essa integração acho que é um processo que está acontecendo, assim, leva um tempo, né? Sim. Para nós aqui são 10 anos, né? E saber aproveitar melhor o que vem acontecendo, não só a integração entre as plantas aqui, mas olhando para fora, né? Olhando por cima do muro até, né? Quando você olha para fora, você se dá conta do universo que você tem todos os processos, todas as tecnologias em alguma de nossas plantas, em qualquer lugar do mundo.